Olá, mais uma vez, graça e paz para você aqui no Adjuncto EBD, seu canal de suporte à Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos dar prosseguimento aos atributos, seguir comentando sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Tratamos no último vídeo a respeito dos dois atributos de Deus: autoexistência ou existência autônoma de Deus e imutabilidade. Hoje nós vamos dar sequência com a infinitude de Deus. O que seria a infinitude de Deus? A infinitude é o atributo incomunicável através do qual Deus não está limitado a nada no universo. Deus não pode ser limitado em qualquer aspecto que seja. O livro de Jó, no seu capítulo 42, versículo 2, assim está escrito: Sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Ferreira de Almeida está escrito: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O atributo da infinitude de Deus, que é um atributo incomunicável, ou seja, apenas ele possui, não é comum a mais ninguém, apenas a Deus. Qualquer outro ser que pudesse ter qualquer outro dos seus atributos, não só o atributo da infinitude, também seria Deus, né? Então, o atributo da infinitude estabelece que Deus não está limitado a nada, começando por exemplo, circunstâncias. Deus não se limita a circunstâncias. Ainda Jó, no capítulo 28, no versículo 24, está escrito: Pois Deus contempla os confins da terra e observa tudo o que existe debaixo dos céus. Deus não está limitado a circunstâncias, como também não está limitado a lugar. Costumamos usar os atributos de Deus ou classificar os atributos de Deus incomunicáveis como onipotência, onisciência, onipresença. Mas, na verdade, são aspectos da infinitude. Né? Esses três comumente usados, eles estão compreendidos no atributo da infinitude. O atributo, o aspecto que faz com que ele não seja limitado a nada no que diz respeito à circunstância, é a onipotência. Ele é todo poderoso, como nós lemos aqui no primeiro versículo do livro de Jó. Ele pode fazer qualquer coisa e qualquer ideia ou pensamento ou desejo, nenhum deles pode ser impedido. No que diz respeito a espaço, ele é onipresente, e Jó afirma no capítulo 28, no versículo 28 no versículo 24 do capítulo 28, pois Deus contempla os confins da terra e observa tudo o que existe embaixo dos céus. Esse é o aspecto da onipresença. Ele está presente em todos os lugares e no mesmo momento. O Salmo de número 33, versículos 13 a 15, assim está descrito: O Senhor olha dos céus e observa toda a humanidade. Do seu trono ele contempla todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. O atributo da onisciência. Deus sabe de tudo. E, na verdade, o atributo da onisciência é consequência do atributo da onipresença. Ele só pode saber de tudo porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, de forma concomitante. Ao mesmo tempo em que ele está presente em todos os lugares, ele está contemplando e conhece todas as coisas em decorrência de poder ser onipresente. E aí eu gostaria de abrir um parêntese para comentar um pouco sobre o catolicismo romano. Muitas vezes nós, cristãos protestantes, somos acusados, e talvez em decorrência de muitos evangélicos imaturos, que às vezes chegam até desprezar a figura de Maria, mãe de Jesus. No entanto,
eu gostaria de abrir um parêntese para falar um pouco disso. No catolicismo romano, e eu saí de lá, existe um culto a Maria. Muitos chegam a argumentar que é mera reverência, mas não, é culto. É culto porque tem oração a Maria, tem altares para Maria e tem canções para Maria, e petições, orações para Maria. Então é culto a Maria. Nós comentamos já antes no vídeo anterior a respeito dos atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que pertencem apenas a Deus. E se mais algum ser no universo pudesse ser imbuído desses atributos, esse ser também seria Deus. Mas apenas Deus possui esses atributos. Logo, biblicamente, é impossível, por mais chocante que isso possa parecer, é impossível que Maria ouça as nossas orações, uma vez que ela não é onipresente, ela não pode estar presente em todos os lugares do mundo onde cada um esteja orando ou fazendo preces a ela. Não é? Ela teve o seu papel, nós a reconhecemos como Mãe do Salvador, foi um privilégio que nenhuma outra mulher do mundo teve, ela foi agraciada. Ela é Maria cheia de graça, ela é cheia de graça não porque ela seja fonte de graça, ela recebeu graça, ela foi premiada. Isso está bem subtendido na oração que ela faz. Então ela teve seu papel, mas biblicamente ela não pode ver as orações porque ela não é onipresente, ela não tem o poder de ouvir todas as orações de todo mundo simultaneamente. Será que Deus poderia ceder esse atributo, ainda que de forma transitória? Impossível, porque Ele não destina a glória dele a mais ninguém. É exclusiva a glória, Ele não destina a ninguém. Não poderia ceder, mesmo que transitoriamente, esses atributos ou um desses atributos. Primeiro que se ele cedesse, ainda assim ele seria soberano, mas ele também estaria cedendo glória a outro que não a ele próprio. O Salmo 139, versículos de número 7 a 12, está escrito assim: Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins da terra, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Não existe nada oculto diante de Deus, coisa alguma pode se esconder dele. Tá? Este então é o atributo da infinitude, foi o que nós discorremos aqui. O atributo através do qual Deus não está limitado a nada, inclusive tempo. Deus está fora do tempo. Desde a eternidade, Ele é Deus. Bem antes de formar todas as coisas. Deus não é infinito, porque quando uma coisa é infinita, não elimina a ideia de que em algum momento ela foi criada, mesmo que ela não tenha fim. Mas Deus é eterno, significa que, olhando para trás e olhando para frente, não existe um ponto de chegada e nem um ponto de partida. Deus está além do tempo. No próprio raciocínio de Agostinho, ele chega a argumentar que Deus, quando criou todas as coisas, ele necessariamente precisou criar a matéria junto com o tempo. Um pensamento de natureza mais filosófica, com o auxílio das Escrituras, mas um pouco mais aprofundado, Agostinho chega a mencionar isso. Deus necessariamente precisou criar o tempo junto com a matéria. Logo, Deus está fora do tempo. Deus não sofre a ação do tempo, não se limita ao tempo, porque Ele é eterno.
e Ele sendo eterno, essa eternidade, este é mais um aspecto imbuído dentro da infinitude. A infinitude, então, é uma categoria que compreende todos esses aspectos que nós estamos acostumados a ouvir a respeito de Deus. Onipotência, onipresença, onisciência e mesmo a sua eternidade. Ok? Este foi o atributo da infinitude. Apenas Deus goza desse atributo porque apenas Ele não pode ser limitado a nada no universo. Até a próxima. Graça e paz. Deus abençoe.